Então, novamente aqui para darmos prosseguimento ao estudo da Palavra de Deus. Obrigado por acessar o nosso canal. Nosso tema de hoje é o problema da secularização. Usaremos o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 4, Almeida, Revista e Corrigida. Lemos a palavra de Deus. Verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Verso 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Verso 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Qualquer semelhança com os atuais dias não é mera coincidência. Uma das graves questões da pós-modernidade é o processo de secularização, porque passa o mundo nos diferentes aspectos da realidade social, especificamente a igreja. Essa realidade apresenta-nos um quadro em que homens, genericamente falando, homem, mulher, todos, estão trocando Deus por valores materiais, ocasionando mudanças na escala de valores humanos e até subtraindo a religião de sua esfera de interesse. Pode-se constatar que há um número cada vez maior de pessoas sem religião. Isso gera pessoas materialistas que, ao se posicionar em defesa dos seus princípios, podem estar dizendo que não tem necessidade de Deus, que passam sem Ele. Nosso objetivo nessa palavra é destacar aspectos importantes no processo de secularização do mundo e também da igreja. Em seguida, abordar os desafios da igreja ante essa realidade. Primeiro, a secularização do mundo moderno. O Congresso de Evangelização Lausanne, na Suíça, em 1974, que tratou da secularização, mostra a diferença entre secularismo e secularização. O primeiro é uma filosofia, enquanto que a secularização é um processo em que tudo que se refere à religião perde sua significação social. É inquietante ver como o mundo alcançou um grau de secularização tão grande. Ainda mais quando se tem conhecimento de que em épocas remotas a participação da igreja na realidade social, política, educacional e também em outras áreas foi ricamente substanciosa. Com o advento dos movimentos do porte da Renascença, do Iluminismo, da Revolução Industrial, ficou mais fácil para a secularização se afirmar, principalmente dentro do processo de urbanização que já se via a olhos nus. A maneira de perceber o universo de origem do homem, a história e também a experiência religiosa alcançou uma nova dimensão. Em muitos casos, oponentes a tudo que se experimentava até então. Os estudos das teorias de Newton, Darwin, Marx e Freud contribuíram para que isso acontecesse. Algumas das considerações exemplificam o ponto em que chegou a secularização no mundo odierno. Primeiro, o homem abriu mão de seu Deus, quando muito, uma concepção vaga de sua existência, mas
concebendo-o como um ser distante, incapaz de intervir nas realidades humanas. Segundo, a secularização tem reforçado os interesses materialistas e hedonistas do ser humano, que se volta para o consumismo e a busca do prazer, sem que isso signifique acréscimo positivo do convívio social. Nesse sentido, a secularização tem causado sérios prejuízos nos relacionamentos interpessoais. 3. Problemas sem resposta. A cada dia eles vão se acumulando por uma sociedade secularizada. Na verdade, abrindo mão de Deus, o homem parece que se dispõe a assumir os seus conflitos, mas a crise perdura, a crise está aí. Bastante razão tinha o filósofo russo Fyodor Dostoiévski quando disse: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Segundo a secularização da igreja, o grau de secularização do mundo moderno não deixou a igreja imune à sua influência. Na verdade, é perceptível que, em muitos aspectos, a igreja deixou-se infiltrar pela secularização. Sem influência da secularização na igreja, significar secularização do próprio Deus e da teologia, então o cristianismo perderá sua força e sentido de existência. Há conflitos que se travam na igreja e, em alguns casos, têm demonstrado a vitória da secularização. Eis alguns casos apresentados no Congresso de Lausanne, apenas alguns, foram muitos. Primeiro, a busca do sucesso e oposição à igreja como serva. Segundo, competição oposta à cooperação. 3, divisibilidade oposta ao desejo de unidade. 4, racismo, castas e trabalhismo opostos à unidade em Cristo. 3, quais os desafios da igreja diante da secularização? Em muitas partes do mundo atual, não é muito difícil ser cristão. As pessoas não são presas por ler a Bíblia ou executadas por pregar o Evangelho. Mas a lista descritiva que o apóstolo Paulo apresenta em seu filho na fé Timóteo, que vemos acima, sobre o comportamento de muitas pessoas nos últimos dias, descreve nossa atual sociedade e, infelizmente, até muitos cristãos, que possamos examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Não cedamos a uma oposição de conforto, sem compromisso. Resistamos os nossos posicionamentos contra a secularização, vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus para o seu povo. Amém. Que Ele nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos mantido firmes na tua palavra. Os dias são maus. O fim dos tempos, cada dia mais, demonstra que estamos próximos deles. Prepara-nos, nosso Deus. Dá-nos cada dia mais fé no Senhor, que jamais venhamos a pestanejar, que jamais venhamos a esfriar a fé em Jesus. Em nome de quem nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.